Quando falamos de cardio, logo vem relacionado a ele a perda de peso. São dois assuntos extremamente procurados aqui na internet. E eu vim trazer um vídeo decifrando os principais erros que as pessoas cometem ao executar cardios, ao fazer execuções e sessões de cardio. Como todo conteúdo aqui no canal baseado em horas de pesquisa. Oi, para você que não me conhece, eu me chamo Luiz. Esse é o canal onde eu falo sobre treino, dieta, meio fitness no geral, beleza? Tudo com o máximo de pesquisa, te trazendo o melhor conteúdo e conhecimento. Então, bora pro primeiro erro. Bom, o primeiro erro que eu quero citar aqui quando você utiliza o cardio para emagrecer é pensar no cardio como o motor do emagrecimento. O que eu quero dizer quando você usa como motor? Eu quero dizer que é o fator que você acha que é o principal na hora de emagrecer. Quando você pensa em emagrecer, você pensa primeiro em cardio do que em dieta? Se for esse o seu caso, você está extremamente errado. Você tem que pensar em cardio como um suplemento, porque, acredite ou não, o cardio é uma fração minúscula das calorias que você vai gastar durante seu dia. As atividades que não são exercícios, talvez, na verdade, é bem provável que gastem ainda mais calorias que as suas sessões de cardio. Ou seja, você não pode pensar no cardio como o motor do seu processo de emagrecimento. Você tem que pensar nele como um suplemento. Para você ter uma noção, imagine consumir 1.000 calorias. Uma pessoa realmente esforçada em consumir 1.000 calorias em comida consegue facilmente atingir isso em 1 minuto ou talvez 2 minutos comendo bem rápido. Agora, adivinha quanto tempo de cardio você vai demorar para gastar essas mesmas 1.000 calorias? São 3 horas de cardio. 3 horas de uma caminhada rápida na esteira para você queimar 1.000 calorias, isso dependendo do seu peso e altura e outros fatores que fazem você gastar mais calorias. Então você percebe que não dá para você usar o cardio como motor, porque enquanto você demora 3 horas para gastar 1.000 calorias, isso dependendo das suas estatísticas, se você é homem, mulher, sua altura, seu peso, seu nível de condicionamento, o outro você pode consumir em 1 minuto ou 2 minutos, muito rápido. Então, é muito difícil de você gastar com cardio, muito fácil de consumir com comida. O cardio nunca e jamais vai substituir uma dieta ruim ou ajudar ela, certo? Então, lembre-se, cardio não é motor, cardio é suplemento. Esse é o primeiro erro, cardio como fator principal do emagrecimento. Agora o segundo erro, bora pro segundo erro. O segundo erro vai ser sobre o horário do seu cardio. Que momento do seu dia você faz o cardio? Antes do treino, depois do treino, horas depois ou antes do seu treino? Qual é o melhor e qual vai ser o horário que vai maximizar os seus resultados no cardio? Bom, o segundo erro tem a ver com horários. Qual que é o erro aqui? Muita gente, muita mesmo, tende a fazer cardio antes do treino de musculação. E se você está num processo de emagrecimento, isso é horrível porque você quer ganhar massa muscular. Teve uma pesquisa mostrando que pessoas que fazem cardios antes do treino de musculação diminuem a sua repetição máxima durante o treino, ou seja, elas perdem força e explosão. E por que isso acontece? Bom, isso acontece pelo desgaste que o cardio gera. Querendo ou não, ele é um exercício como qualquer outro, independente se for um cardio intervalado ou um cardio contínuo e de baixa intensidade. Sim, ele vai te deixar cansado, certo? Ou seja, você nunca, em hipótese nenhuma, deve fazer o cardio antes do seu treino de musculação. Isso é o segundo erro, fazer cardio antes do treino de musculação. Você pode fazer depois, claro, com certeza, mas o ideal é você fazer em horários diferentes. Cerca de 6 a 8 horas de diferença é o ideal, é o perfeito. Assim, 24 horas de diferença é o perfeito. Eu falei errado, certo? 6 a 8 horas é o cenário até que ideal, mas 24 horas, um dia de um exercício para outro, é perfeito. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas não tem tempo para isso, tá? Na correria, trabalho, etc., escola, estudos, você não vai ter tanto tempo para dedicar para o treino. Então, o segundo erro é só fazer cardio antes do treino. Você pode fazer depois ou em horário separado, certo? O que você tiver disposição a fazer, faça. Só tenta evitar treinar cardio antes do treino de musculação. Então vamos agora para o terceiro erro ao fazer cardio. O erro número 3 do cardio é medir a intensidade de forma errada e executar o cardio numa intensidade errada. Olha, quando você faz cardio, existem 2 tipos principais. Tem o LISS, L-I-S-S, que é o cardio de baixa intensidade e longos períodos, como uma caminhada, e tem o HIIT, que é um cardio de alta intensidade, intervalado
e com pouco tempo durante as sessões. Supondo que, sei lá, na caminhada você vai demorar 1 hora, aqui você vai demorar 40% desse tempo e vai ter um resultado igual. Ou sei lá, até mais, porque, tipo assim, a caminhada gasta muito menos do que um HIIT, do que, sei lá, um burpee, uma corrida intensa. Então você tá entendendo. E qual que é o erro aqui no nível de intensidade? Que é o terceiro erro. As pessoas preferem o HIIT porque elas acreditam que, por ser mais intenso do que a caminhada, por exemplo, vamos supor que você está fazendo um burpee de HIIT. Por ser mais intenso, elas acreditam que vão gastar mais calorias, que não é verdade. Na verdade, vasculhando mais a fundo, tá? Vasculhando mais a fundo, tem um fundo de verdade por causa do efeito termogênico pós-treino, o EPOC. O EPOC, ele vai fazer você gastar um pouco mais de calorias. Eu vou dar um exemplo de um estudo que colocou homens para treinar durante 80 minutos num cardio de alta intensidade intervalado. Isso gerou um gasto por EPOC de 80 calorias. É muito baixo pelo esforço que eles estavam fazendo. E acaba não compensando, na minha opinião, essas calorias, porque vai botar em jogo a recuperação que você vai precisar para treinar no dia seguinte sua musculação. Então acaba não compensando, porque é um desgaste enorme para o seu corpo. E por ser um desgaste enorme, vai atrapalhar o seu treino de musculação. As pessoas escolhem o HIIT porque elas acreditam que vão gastar mais calorias por causa desse efeito EPOC ou o efeito térmico pós-exercício. O EPOC não é exatamente esse efeito térmico, o EPOC é a utilização de oxigênio do seu corpo pós-treino de alta intensidade, mas acaba que esses dois fatores trabalham juntos, o EPOC e a termogênese pós-treino, certo? O motivo delas escolherem HIIT é, primeiro, que elas acreditam que vão gastar mais calorias fazendo HIIT, ou ter mais resultados, e segundo, que é menos tedioso, e terceiro, que elas vão poupar tempo. Só que por que isso é ruim? Porque isso atrapalha na recuperação muscular. Então, se você gosta mesmo, você quer mesmo fazer um HIIT, pelo menos faça com moderação. Faça HIIT 1, 2 sessões na semana, e claro, se for do seu gosto, você pode fazer mais, mas isso vai estar por sua conta e risco. Eu acredito que o melhor seja fazer 1, 2 sessões na semana de HIIT, para não atrapalhar a sua recuperação, e depois fazer cardios LIS, ou seja, de baixa intensidade durante longos períodos de tempo, como a caminhada, para não atrapalhar na sua recuperação, você ter tanto uma hipertrofia legal, quanto fazer o seu HIIT que você gosta. Beleza? O erro número 4, apesar de você estar fazendo tudo corretamente até agora, existe ainda o risco de excesso de cardio. Tem uma pesquisa que mostra que você baixa o seu desempenho no cardio após 3 ou 4 dias de cardio, e cardios de meia hora para cima. Só que eu não acredito muito nisso, porque não é muito específico sobre que cardio é, porque tem uma diferença entre você sair para passear com a sua namorada e você sair para correr 1000 km/h numa avenida, sabe? Então, o que eu recomendo aqui é você não exagerar no cardio. Faz um cardio ali 3 vezes na semana. Então, se você gosta do HIIT, que eu abordei ali na sessão passada, faz 2 sessões de HIIT e depois faz mais uma de treino de baixa intensidade, por exemplo, para não exagerar no cardio. Você sempre vai acertar se você fizer cardio 3 vezes na semana. E, claro, você vai fazer seu treino de musculação. Mas caso não seja ainda o nível que você precisa, vamos supor que você é um cara muito avançado na perca de gordura, na musculação, você é um cara muito seco e você quer secar ainda mais, você vai ter que ir respeitando seu corpo, tá? Isso é uma medida um pouco mais profissional, eu não vou entrar nessa área, mas para a maioria das pessoas fazer cardio 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, tá de bom tamanho, tá? Só ouve seu corpo e faz cardio à medida que você consegue. O erro número 5 é um erro que é bem comum, na verdade, que é as pessoas pensarem que cardio em jejum dá mais resultado ou emagrece mais. Isso é muito idiota. Na verdade, ele é tão idiota que faz as pessoas perderem resultados. Porque não faz nenhum sentido. As pessoas acham que por elas treinarem de barriga vazia, o seu corpo vai tirar combustível direto da gordura, energia direto da gordura, ao invés do glicogênio muscular. Só que isso não faz sentido nenhum, não é assim que o corpo funciona. E outra coisa, se você não se alimenta durante várias horas antes do cardio, você não vai ter energia para render um cardio bom, de uma intensidade legal. Você vai render muito pouco, você vai fazer um cardio meia boca, cara, vai ser horroroso. Então, fazer cardio em jejum é um mito que as pessoas acreditam porque na cabeça delas faz sentido. Bom,
se eu fazer o cardio de barriga vazia, não tem da onde tirar energia, vai tirar direto da gordura. Não, não é assim que acontece. E outro fato é que mesmo que funcionasse, olha, depois que você gasta muita caloria no seu cardio, o seu corpo tende a economizar energia depois de certas formas. Ou seja, se você gastar muita caloria no cardio, o seu corpo vai economizar energia tirando certos movimentos do seu corpo. Sabe quando você está inquieto e sua perna fica mexendo? Esse é um movimento involuntário porque veio da sua ansiedade. O seu cérebro vai cortar esse movimento porque ele queima caloria e você queimou no cardio. Então, tem certas economias que seu corpo vai fazer e ajustar automaticamente. Então, não adianta você pensar que o cardio vai te fazer queimar gordura. Eu já disse no início, é suplemento e não é motor, beleza? Então, se você tem na cabeça que esses são os 5 principais erros, o que você tem que fazer para fazer o cardio da maneira correta? Primeiro, é pensar no cardio como um suplemento, que não vai te dar tanto resultado, mas que vai ser legal para você conseguir comer mais, ou não passar fome durante o emagrecimento, ter uma atividade ali. E sempre colocar como principal a musculação e o déficit calórico, certo? Porque o déficit calórico vai te emagrecer. Então, primeiro lugar, cardio é suplemento, não é motor do emagrecimento, no caso. O segundo ponto é nunca fazer cardio antes do treino de musculação. É sempre depois ou num horário diferente, entre 6 a 8 horas de diferença, certo? Terceiro ponto é a intensidade do cardio. Tenta não fazer muito HIIT, ou nem fazer HIIT. Tenta focar em treinos LIS, ou seja, de baixa intensidade e muito tempo, porque isso vai poupar a sua massa muscular. Quarto, tenta não pecar por excesso no cardio. Tenta fazer cardio 3, 4 vezes na semana. E tenta fazer, se você for fazer HIIT, no máximo 2 vezes por semana, 2 sessões por semana de HIIT. Quinto, lembre-se que treinar em jejum não vai fazer diferença na hora de perder gordura e que você tem que consumir algo antes. De preferência, consuma alguma coisa, tá? Para você ter energia e render legal no seu cardio, entendeu? Então foi isso, pessoal. Esses são os 5 erros que as pessoas cometem ao fazer cardio. Espero que tenham gostado do vídeo. Falou e até mais.